Bom dia, galera. Dando prosseguimento às nossas aulas, eu quero, antes de mais nada, dizer para vocês das respostas da tarefa passada, da página 29 e os exercícios da página 30. Da página 29 era sobre aqueles dois textos, e um do Paulo Leminski, um autor contemporâneo, né? E o outro de Castro Alves, autor do Romantismo. Os autores que nós vamos ver posteriormente, no segundo, terceiro ano. Então, os dois falavam de um mesmo tema. E o mesmo tema era a relação amorosa. Portanto, é a letra E, a opção da questão número 1. Letra E. A questão número 2 vem perguntando o seguinte, diz assim, apesar da coincidência temática, quer dizer, os dois textos abordarem o mesmo assunto, o tratamento dado ao tema é diferente em cada um dos poemas. Aponte essa diferença. A diferença é que o Paulo Leminski, ele trata a relação amorosa de forma mais concreta, de forma mais contemporânea mesmo. Você veja que ele diz assim, o amor, esse sufoco, agora há pouco era muito, agora apenas um sopro. Ah, troço de louco, corações trocando rosas e socos. Quer dizer, ele fala de um sentimento amoroso, uma relação amorosa, mais real, nada muito idealizado. Ele diz que na relação amorosa existe um momento de carinho, mas também existe um momento de briga. Ele diz aqui nos últimos versos, corações trocando rosas e socos. Então, uma relação amorosa bem mais concreta do que aquela ideal que é o do nosso amigo Castro Alves. Tá certo? Bom, aí essa é a diferença entre os dois poemas, tá? Porque aí diz aqui, apesar da coincidência temática, o tema é tratado de forma diferente. Bom, na questão 1 e 2 da página 30, outros dois textos famosos, um texto que é fragmento de Memórias de um Sargento de Milícias e o outro texto que é um fragmento de Iracema. Esses dois livros são do Romantismo, nós vamos estudar no ano que vem, tá? Mas os fragmentos vêm falando aqui também de outro detalhe aqui, no caso, é a figura feminina. O texto 1 diz aqui de uma Dona Maria. Era a sobrinha de Dona Maria, já muito desenvolvida, porém, que tendo perdido as graças de menina, ainda não tinha adquirido a beleza de moça. Então aqui, logo de início, Manuel Antônio de Almeida trata de uma mulher falando que ela era feia, feinha. Aí ele descreve, era alta, magra, pálida, andava com o queixo enterrado no peito, trazia as pálpebras sempre baixas e olhava a furto, tinha os braços finos e compridos, o cabelo cortado, dava-lhe apenas até o pescoço. E como andava mal penteado e trazia a cabeça sempre baixa, dava uma grande porção lhe caía sobre a testa e olhos, como uma viseira. Trajava neste dia um vestido de chita roxo muito comprido. Naquela ocasião, vestir um vestido de chita era uma situação de pessoa bem pobre. A chita é um tecido bem furreca, né? É um tecido bem de gente pobre mesmo. Então, naquela época, uma moça usar um vestido de chita já dizia qual era a situação social dela. Ela era bem pobre. Então, além da menina aqui descrita ser feinha, ela era pobre também. E o Manuel Antônio de Almeida
pintou isso aqui, descreveu com todas as letras. Então, um texto, apesar de estar no romantismo, esse romance, Memórias de um Sargento de Milícias, é um romance romântico, mas que já aponta lá para o realismo. Por isso que tem esse estilo que você percebeu nessa descrição. Já o texto 2, está aqui, Iracema, aí, nossa, o José de Alencar não poupou adjetivos para a Índia. José de Alencar exalta a Índia, compara a Índia a elementos da natureza, diz que a Índia é linda, mas, olha, ele não tem, é muito elogio para uma figura só. Isso é uma característica romântica. A gente vai ver isso tudo ano que vem. Mas o exercício pergunta o seguinte. Aliás, a questão 1 diz assim: os textos reproduzidos apresentam um aspecto comum, já que em ambos, né? Aí a opção C, ocorre a descrição de uma figura feminina. Fácil demais. Agora, a questão 2 diz aqui: as características da figura feminina são distintas. Qualquer pessoa percebe isso em cada um dos textos. E indique essa diferença. A diferença é que eu acabei de falar, né? Eu fui lendo aqui e fui mostrando a diferença entre uma e outra. É que a moça, a sobrinha de Dona Maria, ela é a feia, a pobre. E a Iracema é exatamente o extremo oposto. É uma índia linda e é a filha de um pajé. Ela é de uma linhagem nobre da sua tribo. Então, quer dizer, até na sua situação tribal, ela é exaltada, ela é colocada lá em cima. Ela não é uma índia qualquer da tribo. Ela é a filha do pajé. Tá certo? Então, essas são as questões, as respostas das questões 1 e 2 da página 30. Queridos, dando prosseguimento, então, aqui no seu livro, nós vamos passar para o capítulo 2, e o capítulo 2 fala sobre poesia. Bom, o que você precisa saber de poesia? É o seguinte: para chegarmos a gênero literário e literatura, em geral, a gente vai, volta e meia, tratar textos poéticos. Não só textos em prosa, mas textos poéticos também. Então, saber, ter noção do texto literário poético precisa, isso aqui é fundamento, é base de literatura. Então, esse capítulo 2, falando sobre poesia, está te dando a base desse assunto, para mais tarde você não ficar, como assim? Como assim é o lírico? Tá? Então, fundamenta você, para você entender lá no futuro as terminologias, a literatura em geral. Bom, aí você tem o seguinte: primeiro ponto desse capítulo é exatamente esse aqui que você está vendo, poesia e poema. As pessoas em geral acham que essas palavras são sinônimas, mas não são. Poesia é uma ação criadora, poesia é a essência daquele texto, poesia. Poema é o texto em si. Poesia, ela pode existir numa dança. Uma dança pode ser carregada de poesia, né? Uma música, então, nem se fala. Uma música, a essência da música é a sua poesia. Uma fotografia. Uma fotografia pode existir ali naquela fotografia uma poesia. Uma tela, uma pintura de um grande artista, ela está impregnada de poesia. Então, poesia não é necessariamente um poema. Poema é o texto
formado em versos, pode ser rimado ou não, mas o poema é aquele texto colocado em verso, formatado em verso. Esse aqui é poema, tá? Então, e aí, poemas existem dos mais diversos. Elegia, ode, hino. Hino é um tipo de poema, tá? Soneto. Não vem ao caso agora esses nomes, né? Balada, né? Não vem ao caso. Mas também o seu livro traz esses nomes. Lá em gênero lírico eles vão aparecer. Bom, aí, então, a diferença entre poesia e poema é exatamente esta. Aí você tem, na página seguinte, os elementos formais do poema. Os elementos formais do poema são os elementos que constituem o poema. São os elementos que formam o poema. O poema só existe porque esses elementos estão ali. Então, que elementos são? O ritmo. O poema ele tem um ritmo. O poema ele pode ter rima ou não. O poema tem métrica. A métrica desse poema é livre? Não, não é livre. Esse poema tem 7 sílabas. Esse poema tem 10 sílabas. Bom, aí a situação muda de figura. Porque aí nós já estamos entrando no assunto seguinte, que é métrica. Aliás, vamos falar primeiro de ritmo. Né? Está aqui ritmo. Todo o texto poético, né, possui ritmo. Por isso que quando se compõe uma música, o letrista a faz em versos. Veja, por que ele faz em versos? Porque um compositor de uma música não faz essa música em parágrafo. Ora, por que não faz em parágrafo? Não faz em parágrafo porque um texto em parágrafo não tem ritmo. O que tem ritmo é o poema. E aí ele faz um poema e cria ali a música, né? Faz a letra, o poema, e coloca ali a música. Talvez seja essa a parte mais difícil na composição de uma música. Bom, então, o que acontece? Um texto, um poema comum, que não colocou música ainda, ele tem um ritmo próprio. E como é que ele se consegue esse ritmo? Com a alternância de sílabas átonas e sílabas tônicas. Aí você diz assim, sílabas átonas e sílabas tônicas? Sim. Por exemplo, existe um poema de Manuel Bandeira chamado Trem de Ferro. E o poema, ele começa assim, café com pão, café com pão, café com pão, café com pão, Virgem Maria, que foi isso, maquinista, agora sim café com pão, agora sim voa a fumaça, corre cerca. Do jeito que o Manuel Bandeira escreveu esse poema, você tem a nítida impressão de que um trem está se locomovendo, porque ele imprimiu um ritmo que evoca um trem em movimento. Esse poema é brilhante. Qualquer dia desse a gente vai trazer para vocês vão ver como é que o ritmo acontece. E aconteceu nesse poema através da locomotiva. Por isso, o Manuel Bandeira colocou o título desse poema de Trem de Ferro. Bom, então o ritmo é isso, é a alternância entre sílabas átonas e tônicas dentro do verso. Bom, e aí você tem a métrica. Métrica é porque o verso é medido. O verso tem uma medida. Veja só, isso aqui. Meu nome é Severino, não tenho outro de pia. Como há muitos severinos que é santo de Romaria, deram-me então de me chamar Severino de Maria. Esse poema, não, esse trecho desse poema é de Morte e Vida Severina de João Cabral de Melo Neto. Do início ao fim desse poema,
os versos estão medidos em 7 sílabas. Aí você vai e me pergunta assim, e como se mede o verso? Como é que se faz isso? O nome do processo, do procedimento de medir o verso é escansão. Você vai escandir o verso, ou seja, você vai dividir em sílabas poéticas e aí você vai contar até a última sílaba tônica. Qual é a última sílaba tônica? Ah, é essa aqui. Então você para ali. Por exemplo, o meu nome é, veja só, primeira convenção. Quando você tem esse tipo de situação, vogal idêntica, você junta. E uma é tônica, né? Meu nome é. Você não fala meu nome é. Você fala meu nome é. Então você junta aqui. Severi, severi. A última sílaba tônica foi uri. Então essa aqui eu não conto. Eu conto até a última sílaba tônica. Não tem o outro de pi, ou seja, eu não tenho outro nome de batismo. Pia é pia batismal, tá? Como há, você vê que eu digo como há muitos severi, de novo, até o nuri. A última sílaba tônica foi essa aqui. Descarto essa. Descartei essa também. Se você contar, todos os versos até aqui possuem 7 sílabas. São chamados versos heptassílabos. Tá? E vai até o fim desse poema fantástico, brilhante, de João Cabral de Melo Neto. Todas as sílabas, se você contar, darão sempre 7 sílabas. Esse procedimento de separar o verso em sílaba poética se chama escansão. Muito bem. E aí você tem a métrica. Na página seguinte, vem falando sobre, já que nós falamos de João Cabral, de Melo Neto, Morte e Vida Severina, aí na página seguinte vem falando sobre literatura de cordel. E interessante que a literatura de cordel, ela tem inspiração lá no cancioneiro medieval, nas cantigas medievais. E as sílabas são escritas em 5 ou 7 sílabas. São chamadas redondilhas. Está aqui no seu livro. Como assim? O nome é redondilha. Quando são 5 sílabas, redondilha é menor. Quando são 7 sílabas, redondilha é maior. Tá? E aí, mais adiante, fala da rima. Veja só, a rima aqui vai uma página inteira. Mas vamos lá, devagarinho. Classificação da rima de acordo com a posição do verso, tem aqui final e interna. Eu quero chamar a atenção para a rima final. Rima final, o nome já está dizendo, ela vem no fim do verso. Rima final, ela pode ser, anota aí, ela pode ser alternada, ela pode ser emparelhada ou paralela, e ela pode ser interpolada. Depois eu vou mostrar aqui como é que isso se dá no próximo vídeo. E a rima interna, que é quando a palavra do fim do verso rima com a palavra que está lá no meio do verso. É chamada de rima interna. Tá? E tem aqui os exemplos. Rima pobre é quando você verifica que as palavras que rimam são da mesma classe gramatical. A rima rica, quando são as palavras que rimam entre si são de classes gramaticais diferentes. E a rima preciosa, ou chamada rima rara,
é quando as terminações das palavras são incomuns. Você percebe uma palavra extremamente erudita rimando com outra mais erudita ainda. Tá? E são terminações completamente diferentes de tudo que você já viu. Ou, então, quando você tem também... Ah, sim! Você tem também rima perfeita e rima imperfeita. Tá? Rima perfeita é quando você tem o seguinte... Por exemplo, se você diz guerreiro, a palavra lá carniceiro, eiro, é rima perfeita. Agora, é imperfeita, cera, canseira. Quer dizer, quase que ela não é perfeita, ela é quase perfeita. Alguns autores chamam de quase perfeita, outros de imperfeita mesmo. Bom, e aí você tem a classificação das rimas, né? Como eu falei, né? A paralela, ou a oposta, a alternada, aqui traz a misturada e a interpolada, tá? Muito bem. Queridos, nós vamos ficar por aqui. Eu quero, antes de mais nada, propor para vocês os exercícios da página 48. Vocês vão fazer o exercício 1, 2, 3 e 4. Na página 48, exercício 1 e 2. Na página 49, os exercícios 3 e 4. Eu quero chamar a atenção sua para um detalhe. Eu quero ter com você esses minutinhos para te falar um negócio. Procure fazer as tarefas e colocar as respostas na plataforma como mando figurino, para que não venhamos a ter um problema mais tarde. Tá? Nós estamos percebendo que há um empenho tremendo dos professores. Gravar essas aulas está sendo tremendamente desgastante. A vontade nossa, professores, de estar em sala de aula junto com vocês, explicando ali, tirando muitas dúvidas, entendeu? Interagindo com vocês. Essa é a proposta de sala de aula. Isso aí é aula. Aula é isso. Não tem nada a ver com virtualidade. Isso aqui é algo que aconteceu. Então, a gente pede que, pelo menos eu peço que você faça as tarefas, tá? Para que a gente não, mais tarde, não venhamos a ter um problema maior. Vamos acabar com a preguiça e vamos fazer os exercícios que estão sendo propostos pelos professores, todos os professores, não é só Paulino que está pedindo. Isso é um apelo da professora de matemática, do professor de história, professor de biologia, de física, é um apelo de todos os professores, que vocês cumpram suas tarefas e coloquem as respostas, faça tudo como mando figurino lá na plataforma. Tá bom, queridos? Um grande abraço, até semana que vem.